Olá, gente. Estão chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo direitinho? Dá um legal aí, gente, quem tá ouvindo direitinho. Joia. Sejam bem-vindos, Rafael, Adri, Patrícia, Antônia. Sejam bem-vindos. Gente, então, vou me apresentar. Meu nome é Melina Almeida, eu sou nutricionista, tá? Minha especialidade é nutrição clínica. Eu fiz especialização em São Paulo, de ortomolecular, tá? Em nutrigenômica. E daí eu tô aqui para falar olá, Rita, olá, Regis. Sejam bem-vindos. Patrícia. Que bom. Então, como eu tava falando, sou nutricionista clínica, tá? A minha especialidade é nutrição ortomolecular e nutrigenômica. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Já que a gente tá numa semana tão importante, Semana da Saúde, falar um pouquinho sobre como a alimentação interfere na nossa imunidade, ok? Linda, seja bem-vinda. Ale, Juliana. Joia, gente. Que bom que vocês estão aqui. Vão chamando aí as pessoas, vão divulgando. Tá, gente, já vamos falar sobre isso. Eu tô vendo aqui que já tem alguns comentáriozinhos. Não consigo emagrecer por conta da ansiedade. Atendo, sim, paciente com síndrome do intestino irritado. Tá, então vamos lá, gente. Aproveitar aí, tem 3 minutinhos. Amém, Samuel? Vamos lá, gente. Tá, mais uma vez eu vou começar aqui falando sobre imunidade, certo? Imunidade. O que a gente pensa quando a gente fala assim de imunidade? Principalmente no momento que a gente está vivenciando, né? A gente acha que a imunidade é só para esse período, que tem um aporte nutricional bacana para esse período. É algo que a gente busca, mas não especificamente porque nós estamos vivenciando esse confinamento, e sim para a vida inteira. O ideal é que a gente busque uma resposta imune, um aporte imunológico bacana para a vida inteira, ok? Então, o que a gente pode começar? Já tô vendo algumas perguntas aqui, gente, tá? Eu vou primeiro falar um pouquinho sobre a nossa imunidade, depois eu vou entrar nas perguntas, ok? Pode ser? É entediante, sim, né? A gente tá vivendo aí um confinamento, todo mundo de forma isolada, querendo se cuidar, querendo, né, estar em outra condição, é uma condição nunca antes vivida. Por isso que é tão importante a gente atrelar ao nosso hábito de vida. E qual é o nosso hábito, o nosso estilo de vida? Quando a gente fala de imunidade, a gente não tá falando só de uma alimentação legal, a gente tá falando de um estilo de vida favorável, que é integrativo. Como esse integrativo, né? Vem desde o intestino que funciona, a um sono bacana, a um gerenciamento de estresse, tá? A uma prática de atividade física e a uma alimentação. Tudo isso envolve, né, o nosso estilo de vida que vai acarretar aí no sistema imunológico bom ou não. Então, esse sistema aí imune, ele precisa de todo esse reforço. Ele começa pelo nosso intestino. Muitas vezes, né, a gente fica se perguntando, poxa, mas o que tem a ver meu intestino com o meu sistema imune? O intestino é como se fosse nosso segundo cérebro. Então, tudo que a gente vai ingerir pela boca, quando a gente começa a comer, faz nosso processo de mastigação que entra, pode entrar, dependendo do meu intestino, do estado do meu intestino, se ele está hiperpermeável ou não. O que é isso, Nutri, hiperpermeável? Se ele está lesionado, se ele está danificado ou não, vai entrar lá como se fosse um corpo estranho. E tudo que entra no meu corpo como se fosse um corpo estranho, que eu vou ali digerir e absorver, ou eu não vou absorver 100%, ou o meu corpo vai olhar para aquilo ali como se fosse algo estranho e vai atacar. Então vai estimular que as minhas células de defesa comecem a trabalhar, tá? Trabalhar por algo que não é um patógeno, não é um parasita, não é algo que está me fazendo mal, com vírus, enfim. É algo que ele está irritando, lesionando a minha microbiota. Então, coisas que lesionam nossa microbiota, desde uma alimentação ruim,
que a gente já sabe, até um estresse. E nós estamos vivendo em dias de estresse, sim. Nós estamos vivendo em dias mais alterados, as pessoas mais ansiosas. Uma pessoa aí até falou, né, que tá mais ansiosa, tá comendo mais. Então tem coisas básicas que a gente pode fazer para melhorar nosso aporte imunológico, né, através do aporte nutricional, que são coisas que dá para você fazer dentro de casa nesse momento que você tá agora, tá? Primeira coisa, como eu falei, o intestino, observar a consistência dessas fezes. Se você vai ao banheiro todos os dias ou não, né? Se você tem dor ao evacuar ou não. É tão importante a gente olhar isso, e às vezes a gente desconsidera. Acha, não, gente, quem é que olha pra isso, né? Quem é que vai olhar como é que tá aqui a consistência das minhas fezes? Mas ela fala muito sobre nós, porque ela tem correlação, inclusive, também com ansiedade. Nosso intestino está correlacionado com o nosso sistema nervoso central. Então, aquelas pessoas que são mais presas, que tem o intestino mais preso, antigamente os avós da gente falavam assim, né? Fulaninho tá irritado, tá enfesado, cheio de fezes. É uma pessoa que tem o intestino mais preso, ela tem uma alteração na microbiota ali, e essa alteração na microbiota vai fazer com que ela caia ali a serotonina, que também é produzida ali via intestinal. Então, a serotonina tem correlação com o quê? Com a nossa paciência, né? Com o nosso relax, nosso bem-estar. Então, aquelas pessoas que têm serotonina alterada ou baixa, começam a ser mais irritadas, mais impacientes, vão ter mais apetite, vontade de comer doce, né? Para repor justamente isso. Aí é onde vem a nossa ansiedade. Onde vem esses momentos onde a gente tá aí em casa, quer comer, tá mais ansioso, tá com o intestino preso e não percebe, e daí começa a comer mais, e começa a comer doce. E geralmente quando vem à vontade, a gente não vai procurar aí uma salada, legumes na nossa dieta. Acaba procurando açúcares, não é isso? Diego tá falando que a dele tá baixa, né? Tem que prestar atenção, sim. Tem que prestar atenção porque, na verdade, a gente já tem uma queda de serotonina no final do dia. Então, o ideal é que a gente tenha uma produção boa, tá? De melatonina à noite. Pra quê? Pra que a gente, no dia seguinte, consiga aí ter uma serotonina bacana. Porque elas têm correlação. Então, além do meu intestino, a outra coisa que é importante é o sono, gente. O sono é super importante. Eu preciso dormir no meu sono. Eu preciso, quando eu tô dormindo, o que vai acontecer comigo? Eu tenho a produção dos meus hormônios, dos meus neurotransmissores. E, consequentemente, no dia seguinte, eu tô bem. Pra quê? Pra me alimentar sem ser com tanto apetite. Geralmente, quem não dorme bem tem alta produção de um hormôniozinho que a gente chama grelina. Da fome, no sono, a gente produz leptina, que é da saciedade. Então, no dia seguinte, acaba que eu vou comer mais. Por quê? Porque eu não tive a produção adequada, tá, de leptina no meu sono. Então, dormir alimenta. Dormir é importante. Eu preciso dessa produção de melatonina que tem correlação com o meu sono, tá? Porque essa melatonina vai ativar minhas células NK. Essas células natural killers. O que é isso? Célula de imunidade, gente. A gente tá falando de imunidade. Então, como é que eu durmo bem? Né? Vamos pensar assim um pouquinho como é que a gente pode ter um sono bacana. A Patrícia tá falando que fica, às vezes, até mais ansiosa, né? Patrícia, à noite, você pode fazer o seguinte. Procurar chá de camomila, chá de melissa, chá de lavanda, tá? Chá de mulungu, fazer uma misturinha, usar kiwi, gente. Kiwi, além de ser rico em vitamina C, super importante para correlação com a nossa imunidade, é rico em fitoquímicos, em fitomelatonina. E essa fitomelatonina, ela vai ajudar o quê? No nosso sono. A gente consegue dormir melhor e aí vai ter aí uma produção melhor de melatonina, uma faxina, né, dos nossos órgãos durante a noite, ok? Então, esse é a chave da importância do nosso sono. Nosso corpo, ele tem várias linhas de defesa e mecanismos de defesa. Então, ele vai dando sinais pra gente quando alguma coisa não tá bacana. Então, quando o nosso sono não tá legal, existe essa alteração na relação, né, da fome e da saciedade. Existe relação na busca por alimentos mais refinados. É aquela pessoa que gosta do sanduichinho, do chocolatinho, do bolo, tá? Então, o corpo, ele vai dando sinais de que algo não tá bacana. Se o intestino não tá funcionando também, vão aparecendo outros sinais, ok? Gente, pra quem tá chegando agora, a gente tá falando aqui um pouquinho, meu nome é Melina Almeida, a gente tá falando um pouquinho sobre alimentação, sobre imunidade, sobre estilo de vida. Como é que a nossa alimentação pode colaborar, tá?
A Paula tá perguntando sobre erva doce. Sim, erva doce, super interessante usar erva doce. Pode usar ao longo do dia, nesses momentos de ansiedade, pode já usar também a camomila ao longo do dia. Fazer misturinha, gente, vai fazer um lanche, coloca aí um maracujá, faz um come. Tem um maracujá chamado maracujá doce, que é super interessante, o sabor dele é diferente, ele é pequenininho. Tem alguns mercados aqui em Fortaleza já. E você pode comer como lanche. Coloca um pouquinho de pasta de amendoim, tá? As castanhas, as oleaginosas, são ricas em selênio, zinco, são super importantes para a nossa imunidade também. Então elas vão ajudar muito durante esse período. Imunidade é uma coisa que é pra vida. Ela não é algo temporário, não é para esse momento que a gente está vivenciando, tá? É para a vida. Então, por conta disso, a gente tem que fazer isso diariamente. E nesse período em que a gente está vivendo aí falando do Covid, né? Especificamente, o vírus, ele tem uma média de vida mais ou menos de 14 a 16 semanas. Então, a gente tem um tempo aí suficiente para se cuidar, tá? Quando eu fortaleço o meu sistema imune, e o sistema imune é uma coisa muito complexa, não é algo específico, eu fortaleço meu sistema imune, eu evito, tá? Determinadas e super exposições, eu deixo de estar super exposta. E, consequentemente, se eu pegar, seja uma gripe, seja um resfriado, ou seja mesmo, né, o vírus que hoje a gente está evitando, que é o Covid, as minhas reações serão diferentes. Outras coisas que são super importantes: alho, cebola, tá? Usar temperos. O que a gente tem que procurar na nossa alimentação? Reduzir os industrializados e aumentar o natural. O básico, ele funciona. A gente se acostumou a buscar muito industrializado. Hoje em dia, pelo fato da gente conseguir ir ao supermercado e comprar só o que está mais natural, é o que vai, de fato, nos ajudar nas nossas questões imunes, tá? Então, por exemplo, pela manhã, você, ao acordar, o ideal é que você se exponha aí à claridade, fique mais ou menos 30 minutos exposto a essa claridade. A sua exposição à claridade, seja numa varanda, para quem tem um deck no deck, para quem tem um quintal no quintal, essa exposição aí que você vai fazer de 30 minutos, ela vai fazer uma ativação do seu cortisol. Quem é o cortisol? É o seu hormônio do despertar. Ele tem a ver com a sua disposição. Então, você acorda melhor, tem mais disposição ao longo do dia e vai inativar a melatonina. A melatonina tem correlação com o seu sono, tá? Então, na hora que você inativa a melatonina, você ativa o cortisol. Ativando o cortisol, você desperta melhor. Consequentemente, vai ter um dia aí mais ativo. Feito isso, passou ali 30 minutinhos, pode fazer um shot, gente. Tem muita gente perguntando aí. Pode usar cúrcuma, tá? Ou açafrão. Pode usar limão, sim. Gengibre, que é um poderoso antioxidante, tá? Ele diminui o que a gente chama de interleucinas, fatores inflamatórios do nosso corpo. Então, ele vai preparando e deixando o corpo menos inflamado. E a gente, quando fala, né, de vírus e diz assim, o vírus é grupo de risco quem tem comorbidades. Obesidade é uma comorbidade. Inflamação é uma comorbidade. Então, eu tenho que inibir o excesso de inflamação no meu corpo. E como é que eu inibo esse excesso de inflamação no meu corpo? Através dos antioxidantes, dos fitoquímicos, encontrados nas frutas, encontrados nos legumes, tá? Em tudo isso que eu tenho falado pra vocês. E nessas formas de preparo. E os alimentos, né, que vão aumentando essa imunidade. Por exemplo, como eu falei, você pode acordar, fazer um shot, colocar aí água, limão, gengibre, tá? Colocar uma cúrcuma, que todos eles têm esse potencial antioxidante, anti-inflamatório, antibactericida. Em alguns casos, você pode usar o própolis, tá? Tem muita gente usando o própolis, e o própolis é bem polêmico, saiu um último artigo falando, que eu vi hoje, sobre o uso do própolis. Em relação ao Covid, o própolis, ele não tem parece não ter, segundo o artigo, tanta eficácia. Por quê? Porque o própolis, ele vai ali ativar o interferon. Só que o Covid resiste ao interferon. O interferon é uma proteína do nosso corpo que produz célula imune, tá? E ali ajuda no nosso sistema. Só que o Covid resiste. Então, ele parece não ter tanta ação nisso. Porém, a gente cuida da imunidade só por conta do vírus? Não. A gente cuida da nossa imunidade para o nosso dia a dia, né? Para o nosso estilo de vida, para evitar todas as outras coisas aos quais nós estamos expostos. Então, por conta disso, vale sim colocar aí um própolizinho alcoólico, 70% verde,
pela manhã, misturar com a cúrcuma, misturar, como eu falei, com gengibre, com limão. Faz essa expulsão à claridade, vai melhorar a vitamina D, gente. Vitamina D, você encontra nos peixes. Encontra nos peixes. O que você vai fazer com a vitamina D aí? Vitamina D, você pode ser pelo sol, por essa exposição, tá? Que você vai fazer aí, ou pelo consumo. Então, na hora que você consome, você está melhorando sua imunidade, porque vitamina D em doses mais altas, elas têm correlação com o nosso sistema imune, com ansiedade, com depressão, com várias coisas aí que envolvem nosso estilo de vida e nossa saúde. Até então, a gente só considerava que era a vitamina C, que é um poderoso antioxidante, sim, que é excelente para a imunidade. E onde é que a gente encontra aí, né, vitamina C, por exemplo? Acerola, goiaba, kiwi, limão, laranja, né? Todas essas frutas cítricas. Então, se vocês observarem, o que a gente está fazendo com isso? Tornando o cardápio desse momento, em termos de alimentação, mais natural. Muito mais natural, muito mais fácil de utilizar e fácil de encontrar. Porque o que a gente tende a achar? É difícil fazer uma dieta que melhore o meu sistema imune ou que vai me trazer saúde. Não é difícil, gente. Ela está na nossa mão, são coisas que a gente encontra no supermercado. O problema é que muitas vezes a gente quer coisinhas diferentes. Eu quero um brigadeiro low carb, eu quero um bolo fit. Isso sim vai tornando mais difícil porque a gente precisa de preparações. Ou são preparações que nós iremos fazer, ou preparações que a gente vai comprar. Acaba se tornando um pouco mais caro. E acaba que a gente usa os refinados também. Mesmo quando você vai fazer um bolo, por exemplo, low carb, você usa um bolo, você usou a farinha de quê? Farinha de castanha. Você refinou aquilo ali. O que é refinar, tá? Você vai passar por um processamento e vai tornar aquilo ali farinha. Então, é melhor consumir in natura, tá certo? Então, esses alimentos, eles vão começar a te ajudar. Uma coisa super importante que também nos ajuda na questão da imunidade é a mastigação. Como assim, né? A mastigação é uma coisa tão besta, tão básica. Será que eu tenho que ouvir isso mesmo, que a mastigação é importante? Gente, a mastigação, se eu mastigar bem os meus alimentos sólidos, eu tenho que produzir partículas aí de 2 a 3 milímetros mais ou menos de tamanho. Se eu fizer isso e ela chegar lá nesse tamanho, ela vai agredir menos o meu sistema. Entendam? Então, quanto maior tiver a partícula de algo que eu estou tentando ali mastigar, eu não mastiguei bem, corri, mastiguei ali 3 vezes e já entrou aqui. Eu vou agredir, tá, o meu sistema imune. Agredindo o meu sistema imune, não adianta eu estar ali comendo goiaba, acerola, fazendo refeição rica aí em peixes, castanhas, se eu não mastigo. Então, a questão do estilo de vida e da saúde de forma integrativa, ela passa por todas essas questões, por todas essas variáveis. Do meu intestino, do meu gerenciamento de estresse, do meu sono, do que eu me alimento, da atividade física que eu faço. É uma correlação, tá tudo interligado, não tem como dissociar. Não tem como eu chegar e dizer assim, eu vou só cuidar da minha alimentação, mas eu sou uma pessoa altamente estressada. O estresse baixa a célula de defesa. Então, nesse momento, se você tiver uma prática para fazer, é o quê? Meditar, rezar, orar, pausar, tá? Se fazer presente no que você está fazendo. Nós estamos recebendo um convite aí, né? A ficar mais internos, a se fazer presente. Nós temos agora tempo que nós não tínhamos. Né? Então, muitas vezes a gente se questionava ou reclamava, não tenho tempo para cozinhar, eu não tenho tempo para fazer minhas preparações, eu não tenho tempo para rezar, para orar, para meditar, eu não tenho tempo para me expor à claridade. Porém, hoje a gente tem. E como é que a gente está cuidando desse tempo, né? Como é que a gente está pausando aí? O que a gente está fazendo com esse tempo que nos foi dado? Qual é o momento interno aí que nós temos de pausa e de cuidado com nós mesmos? Então, vale lembrar isso. Eu tenho um tempo, eu posso dormir mais, eu posso organizar a minha rotina, eu posso praticar uma atividade física. Tudo isso, mas como é que eu vou praticar uma atividade física? Está tudo fechado? Gente, hoje só o que tem, aí são opções, né? Que a gente vê de aplicativos, que dão treinos, que você pode ali fazer um treino dentro da sua realidade, dentro do que você tem em casa. Então são coisas assim que são importantes e que fazem parte do estilo de vida na busca e na melhora do nosso sistema imunológico. Um sistema imunológico reforçado, tá? Então, ao longo do seu dia, o que você pode consumir? Inclui fruta, gente. A gente entrou num pânico de carboidrato horrível, de
frutose, com medo. Isso não existe. Lá a gente encontra assim, as vitaminas e minerais que são importantes para o nosso dia a dia. Então dá preferência também às frutas vermelhas, que são riquíssimas, tá? Em antioxidantes, são excelentes para o nosso sistema imune. Então você faz misturinhas aí. Você pode usar aí, digamos, fazer um suco de melancia, colocar melancia com beterraba, limão, gengibre, fazer uma preparação diferente, tomar ao longo do seu dia. Tem propriedades vasodilatadoras, então aquelas pessoas que são hipertensas, são interessantes consumir, é interessante para ela consumir um suco assim, nessa preparação, tá? Como eu falei, alternar aí entre a carne vermelha. A gente tem o hábito de consumir muito carne vermelha, né? Então, alternar entre carne vermelha, tá? Carne branca, fazer uma opção, optar por grelhados, cozidos, ou se for algo que você queira fazer no molho, que seja o próprio molho da carne mesmo. Que a gente não comece a colocar os industrializados. Usar o creme de leite, usar, né, esses molhos brancos, enfim. Essas coisas, elas vão nos ajudar a um caminho de volta do que é natural, do que é bacana, do descascar, do preparar, ao invés do desembalar, tá? Que o desembalar é a praticidade da correria do dia a dia. Mas a gente tá nessa correria do dia a dia, desse mundo adoecedor? Não mais. Então a gente tem agora a oportunidade, a chance de fazer preparações. Quem tiver a oportunidade pode fazer alguma hortinha em casa, usar algumas coisas da sua horta de casa, usar o que você tiver de ervas e temperos frescos, né, nas preparações. Isso vai trazer saúde para a sua vida, vai trazer saúde para a sua família. Gente, eu quero que vocês podem fazer perguntas, tá? Eu vou falar mais um pouquinho também, mas eu quero que vocês perguntem. Já tinha umas perguntas no começo, mas quem quiser pode colocar novamente. Outra coisa que é super importante, gente, zinco, né? A gente sabe que o zinco tem uma relação fantástica com a nossa imunidade. Então, o zinco, hoje, quando a pessoa tá bem estressada, ela rouba zinco do corpo. Então, o zinco que ia me auxiliar na minha imunidade, ele é roubado para fazer o quê? Para combater o estresse, tá? Então, ele auxiliar ali no meu trato gastrointestinal, mas ele é roubado para combater o meu estresse. Como sei se a minha imunidade está boa. Gente, como eu falei, imunidade é um sistema muito integrativo. Então, eu posso colocar aqui algumas perguntas para você que tem correlação com sua imunidade. Se você adoece com frequência, se você dorme bem ou não, se você acorda disposta ou não, tá? Tudo isso são sintomas. Se ao longo do dia você tem ali uma sonolência, um cansaço que você não sabe de onde vem, mesmo você se alimentando melhor durante esse dia. Então, tudo isso é importante você avaliar quando você vai falar da sua imunidade. Outra coisa importante é assim, através de exames bioquímicos mesmo. Exames de sangue, tá? Eu vou avaliar meus exames de sangue e vou ver como é que estão minhas células de defesa. Meu intestino, se ele está funcionando. Ele tem correlação com o meu sistema imune. Então, as perguntas que eu fiz no início para vocês sobre se o intestino está funcionando, se o intestino não está funcionando, tem correlação com a nossa saúde imunológica também, tá? Gente, deixa eu ver aqui, peraí, só mais umas perguntas aqui. Quais alimentos são prejudiciais nesse momento? Gente, industrializado, açúcares, tá? Farinháceos, tudo isso é prejudicial, vou colocar entre aspas. Não que você não possa consumir. Você pode até consumir, claro. O bom da vida e o bom do estilo de vida saudável se chama equilíbrio. Nosso corpo vive intermitência. O que é intermitência? É alternância. Ora eu estou dormindo, ora eu estou acordado. Ora eu estou me alimentando, ora eu não estou me alimentando. Não é assim que acontece? Ora eu como algo saudável, ora eu não como. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem uma resposta adaptativa que a gente chama. Então quando eu consumo, mesmo que seja algo que não é bacana para o meu corpo numa dose baixa, ele tem uma resposta adaptativa. Ele vai me dar uma resposta adaptativa e não é aquilo que vai me fazer mal. Qual é o problema? É a frequência que eu consumo isso. Aí sim, aí meu corpo segue um desbalanço, onde ele não consegue mais dar essa resposta adaptativa. E quando eu não consigo dar essa resposta adaptativa, ele faz o quê? Ele baixa ali, né? Ele compromete ali minha imunidade, tá? E aí a resposta são as doenças. Nosso corpo, pra vocês terem ideia, todo dia a gente tem célula aí danificada, célula envelhecida no corpo.
que acontece? Qual é o mecanismo natural do nosso corpo? Se chama apoptose. É uma morte programada da célula. Ela está programada para morrer, tá? Ela vai morrer, ele vai matar como forma de defesa, porque aquilo ali não funciona e não serve, ok? Se ele faz todo dia. Imagina, se eu tenho aí uma superexposição a algo a uma dieta ruim, a um estilo de vida ruim, sou sedentário, o que vai acontecer com o meu corpo? Essa resposta, ela vai ficar o quê? Comprometida, tá? Porque o excesso de carga que eu coloco no meu corpo não dá conta, gente. Tem um preço a se pagar, não dá conta. Então, eu preciso balancear, eu preciso ajudar, fortalecer essa resposta para que meu corpo continue trabalhando dessa maneira, eliminando o que não me faz bem, tá certo? Deixa eu ver aqui mais perguntas que vocês estão me mandando, gente. Meu filho tem... Ok. Gente, vocês podem usar alimentos aí, né? Uva, morango, açaí, gente. Quem gosta aí de açaí é super interessante, antioxidante, tá? Tem ação aí no nosso sistema imunológico, pode fazer preparações, tá? Com açaí. O que vocês têm que evitar? Aí a pessoa coloca um açaí, mas acaba colocando leite ninho, chocolate ou industrializados. Coloca aí, no máximo, as castanhas, um coco em cima desse açaí, tá? Riquíssimo e coisas que a gente tem aqui com facilidade, ok? Evita colocar mel, tá? Deixa sem adoçar mesmo, pede um integral, o fit, né, que a gente chama que é o integral, que não tem xarope. Ou se você, não, eu quero porque eu quero adoçar, não gosto tanto do sabor do açaí, coloca um fiozinho de mel, gente. É a frequência, a quantidade, tudo tem correlação com a quantidade do que a gente ingere, tá? Deixa eu olhar aqui mais perguntinhas. Gente, alimentos que ajudam a equilibrar o humor, né? Banana, castanha do Pará, gente, dose de 2 castanhas do Pará diária é riquíssima em selênio, super importante para o nosso sistema imune. Então pode ser dose, tá? Dose diária. Vou lá, pego minhas 2 castanhas do Pará e consumo. Para o nosso humor, tudo que tem correlação com o nosso humor tem a ver com nossa microbiota, como eu falei no início, intestinal, tá? Primeira coisa, eu tenho que tratar meu intestino. Então, probióticos, uso de probióticos, os lactobacilos que a gente chama, né? Então, hoje a gente encontra já em cápsulas, pode suplementar e utilizar para melhora aí dessa resposta imunológica e para a correlação do sistema nervoso central, melhora de ansiedade, enfim. E também a glutamina, que é uma fonte de energia para o nosso enterócito. O enterócito é a célula do intestino. Ela precisa de comidinha, né? Ela precisa de energia. A glutamina é uma fonte energética. Pode ser via suplementação, pode ser através dos alimentos onde tem glutamina, né? Na carne tem glutamina, tá? Então, hoje, só aqueles pacientes, é o aminoácido mais rico no nosso corpo, a glutamina. Então, é difícil alguém ter deficiência, exceto se essa pessoa tiver com a imunidade comprometida ou tiver alguma doença crônica. Aí ele rouba muito glutamina, a gente precisa fazer suplementação, tá? Mas isso é muito individual. Você tem que se observar mesmo, ou então avaliar com um profissional. Uma pessoa colocou aqui, obrigada, Enac Flowers, parabéns, alimentação saudável sem corantes e conservantes, é isso mesmo. Gente, corante, conservante, acidulante, os antes, tirando os antioxidantes que têm efeito benéfico no nosso corpo, os outros antes, eles têm efeito contaminantes, tá? São potenciais inflamatórios para o nosso corpo. E por conta disso, vão comprometendo a nossa saúde sim, tá? Podem atuar como disruptores endócrinos. Que nome tão louco é esse? Tá, vou explicar para vocês. Eles vão ali atuar como se fosse um hormônio sem ter ação de hormônio. Se liga ali na chavinha, na fechadura, que era para entrar o meu hormônio, é como se o meu hormônio fosse uma chave, ele fosse se ligar na fechadura, então ele vai funcionar. Mas se ao invés dessa chave que é o hormônio, um disruptor endócrino, entrasse nessa fechadura e não tivesse a função de abrir nem fechar a porta, o que ia acontecer? Não ia ter, meu hormônio ia estar baixo, ele ia estar sem função, ia comprometer uma função, tá? Que é fisiológica, uma função do meu corpo, ia fazer uma alteração hormonal. E a alteração hormonal está correlacionada com tudo, gente. Desde o humor, ao sono, a qualidade de vida, a rejuvenescimento, a envelhecimento, tá? A imunidade, enfim. Por isso, o ideal realmente é a retirada desses conservantes que a gente tem tanto no nosso dia a dia, né? Tanto no nosso estilo de vida, como prática alimentar, tá? Minha filha.
gente falando que ama açaí, rinite, né, gente? Tem uma pessoa falando que tem rinite, porém agora estou sentindo dor no peito, tem a ver com rinite mesmo ou pode ser o Covid? Gente, é o seguinte, a rinite, tá, você teria que identificar, Janiele, né? Quais são os outros sintomas? Eu posso depois deixar aí no Instagram do Iguatemi, tá? Algumas orientações para identificação. Mas a rinite, o que é ideal em termos de consumo? É evitar leites derivados. Os leites derivados vão aumentar muito a produção de muco. Então, para quem está com rinite ou sinusite, e aumentar essa produção de muco, vai estender mais esse processo alérgico, né? Então, o ideal é que você consuma e utilize mais frutas, tá? Como eu falei, os legumes, vegetais, brócolis, gente, super fantástico. Brócolis é um potencial, assim, antioxidante, tá? Anti-inflamatório, detoxificante, tem uma ação detoxificante, a gente pode incluir aí nas preparações. Desde uma preparação com arroz, um arrozinho com brócolis, ou um brócolizinho refogado com alho, com cebola, tá? Com azeite, usar aí alimentos ricos em ômega 3, ou fazer suplementação realmente de ômega 3, é outra coisa interessante, porque tem potencial anti-inflamatório, nesse período nós precisamos desse potencial anti-inflamatório, tá? Tanto para a saúde cerebral, para as questões aí, como algumas pessoas colocaram, de ansiedade, né, depressão, compulsão, enfim, como também para a nossa saúde em si, de forma sistêmica, tá? Como prevenção de outras doenças crônicas. Deixa eu ver aqui. Gente, vão falando que eu tô sempre fazer a própria comida e deixar de pedir comida dele. Gente, o ideal é, assim, o sempre é uma coisa muito forte, né? Mas é ideal sim, se hoje a gente tem a oportunidade de preparar nossas refeições, sim. Por que não prepará-las? Para quem tem tempo, para quem tem aí, né? Em que nós agora estamos com um tempo maior para fazer essas preparações, o ideal é isso, porque a gente vai conseguir, através não só da escolha desses alimentos, mas da forma de preparo. É uma forma de preparo melhor, onde a gente tem mais biodisponibilidade de quê? De vitaminas, de minerais, que a gente não tem quando a gente compra e pronto. Quando tem esse transporte de um lado para o outro, dessa alimentação que a gente não sabe como veio, nem como foi preparada, nem o que usou. Ah, isso aqui foi feito a um low carb, mas eu não sei o que tipo de óleo, que tipo de azeite, que tipo de gordura foi utilizada, tá? Isso aqui é um grelhado, mas eu não sei como foi feito. Enfim, não é uma apologia a deixar assim, vamos ficar com medo de ingerir tudo, de não pedir nada. Não, tá? A gente precisa pedir algumas coisas. Tem dias que a gente quer comer uma comida diferente, quer comer uma preparação que não seja nossa. Ok, mais uma vez é o que eu falei. Vale da intermitência do nosso processo adaptativo. Não é isso que vai te fazer mal à saúde, mas é o dia a dia, essa constância, e a constância se constrói com hábitos, e hábitos saudáveis são diários, é o iniciar, desde um acordar até o deitar, gente, e o deitar tem a ver com o nosso sono também, tá? Nosso sono como assim? Eu vou dormir, eu preciso descansar, eu preciso de fato entrar em sono profundo. E muitas vezes eu nem entro em sono profundo. Por quê? Porque eu tô ali estimulada pelo celular, vendo notícias ruins, tá? No Instagram, vendo notícias ruins. Então, essa luz azul, ela vai fazer o quê? Ela vai inibir minha melatonina, que tem correlaçãozinha com o meu sono. E se ela inibe minha melatonina, eu vou dormir mais tarde, eu não vou dormir bem, vou dormir mais agitado, não vou produzir o que eu falei pra vocês, que é a leptina, tá? E vou acabar tentando arranjar aí alguns artifícios para tentar melhorar esse sono. Às vezes tomando um remédio, ficando no vício da medicação, que não é legal, tá? Então, o ideal é ter à mão coisas mais naturais mesmo. Evitar um banho quente à noite, gente. Quando você vai tomar um banho quente à noite, o que acontece? A gente toma um banho, né? E aí acha que tá relaxado. Eu tomei um banho, agora eu tô super relaxado, vou dormir. Observe, tá? Vou fazer um teste aí com vocês. Observem quando vocês tomarem esse banho quente, vocês demoram um pouquinho mais para dormir. Corpo, ele vai tentar ali, metabolicamente, te resfriar. Se o banho foi muito quente, ele vai tentar ali resfriar para que você entre na sua temperatura normal e assim você durma. Então, esse tempo que ele leva para te resfriar é um tempo maior que você já poderia ter dormido. Então, o ideal é tomar banho à noite na temperatura normal, tá? Vai lá, toma aquele banhozinho, frio sem ser gelado e sem ser quente, e vai dormir. Desliga todos os sinais luminosos, tá? De preferência. Por quê? Porque sinais luminosos azuis vão fazer esse estímulo, vão dificultar teu sono. Você não vai ter um sono reparador, um sono restaurador. Quem gosta usa tapa-olho, quem não gosta pode só... Sabe aquela luzinha do ar-condicionado? Coloca ali uma fita para que não dê para ver aquela luzinha. E deixar para quem tem cortina, tira a cortina, abre a cortina, gente.
Nós precisamos acordar com a claridade. O problema é que a gente mudou. E agora, ainda mais nesse período agora, né? Que a rotina está alterada, o que está acontecendo? A gente acaba dormindo até mais tarde. Dorme muito tarde, acorda mais tarde e começa a desregular um ciclo que a gente chama de circadiano. E quando a gente desregula esse ciclo, a gente faz alteração hormonal, a gente faz alteração no nosso sistema imune. Por isso que é tão importante a gente conseguir regular e ter horários, mesmo nesse período. Ter horário para dormir, ter horário para levantar. Criar uma rotina, não precisa ser tão inflexível com essa rotina, tá? Pode ser uma rotina leve, mas uma rotina que você consiga ali encaixar alguns horários, tá? Tá falando de uns óculos, onde eu compro aqueles óculos inibidor da luz aqui azul em Fortaleza. Gente, eu só vi esses óculos em aplicativo. São óculos com luz de cor âmbar. É a luzinha amarela. Você pode usar, não precisa nem só do óculos, tá? Você pode usar aí no seu quarto. Trocar a luz azul e colocar uma luz amarela. Porque a luz amarela não inativa melatonina. E daí você consegue dormir melhor, tá? Alguns alimentos para dar uma boa noite de sono, como eu já falei, gente, maracujá, kiwi, são excelentes aí pra gente dormir bem, né? Tem a fitomelatonina, são relaxantes, são calmantes. Você pode usar chás, quem gosta de chá pode usar e abusar aí do chá, fazer mistura. Chá de mulungu é excelente pro nosso sono, né? A gente consegue aí ter um sono bem relaxante, bem reparador. Quem não gostar do sabor do chá de mulungu, pode misturar chá de mulungu com chá de melissa, com chá de camomila, com chá de lavanda, tá? Ou então procurar óleo, gente, aroma, óleo essencial de lavanda. Quem tem dificuldade de dormir pode pingar aí gotas no travesseiro. 2 a 3 gotinhas no travesseiro, então na planta do pé, melhora a qualidade do sono. E essa lavanda melhora a produção de melatonina, tá? Que a melatonina ajuda na nossa célula natural killer, na nossa célula imune, tá? Consequentemente, se eu tenho tudo isso, eu tenho que ter dúvida da minha resposta imunológica? Não. Eu estou melhor preparado para algo que possa surgir, tá? Tem gente que gosta de fazer uso dessas vitaminas e minerais através de suplementação. Pode ser, mas vocês têm que ter cuidado, gente, com a suplementação em cápsula, tá? Eu vi algumas pessoas aqui perguntando. Por quê? Porque às vezes a forma que essa vitamina está nesse composto não é uma forma biodisponível para mim. Não é uma forma que eu vou absorver, tá? Então às vezes são doses bem altas que não estão na forma biodisponível, então de nada adianta. A gente encontra sim na alimentação, porém quando existe uma deficiência muito grande, a gente pode usar sim a suplementação, é super bem-vinda, desde que a gente escolha uma suplementação bem bacana, ok? Que seja uma forma ativa biodisponível, ok? Ver aqui, quarentena. Tá, gente, podem perguntar, que daqui a pouco a gente tá acabando a nossa live falando sobre alimentação, sobre imunidade nesse período e mostrando pra vocês como é tranquilo, como é natural, é buscar o natural, tá? Desde o acordar até o deitar. Controlando, outra coisa que é bacana, para gerenciamento de estresse, como eu falei pra vocês, né? Que cortisol muito alterado, disfuncional, altera nossas células do sistema imunológico. Os chás ao longo do dia que tem correlação calmante, ou o uso da banana que tem triptofano, excelente para ansiedade, né? Você pode ir gerenciando esse estresse. E além de gerenciar, na hora que você for fazer qualquer refeição sua, é se fazer presente naquele momento, tá? Comer ali com atenção plena. Eu tenho que comer ali me fazendo presente. Às vezes a gente come assistindo TV, às vezes a gente faz alguma refeição lendo, ou então escutando música, e a gente dispersa do que a gente está fazendo ali, tá? E o ideal é o quê? É pausar, parar, realmente se conectar ali, mastigar, que eu falei, não foi isso? Mastigar, na mastigação a gente produz saliva. Essa saliva tem imunoglobulina, gente, que é importante para a imunidade. Então tá muito mais fácil do que a gente imaginava. O problema é que nós perdemos tudo isso. A gente come correndo, a gente não mastiga, a gente come assistindo TV, lendo notícia ruim. Isso dificulta, né, nosso processo digestivo absortivo, rouba o zinco. Então, adianta eu estar ingerindo todos esses alimentos se eu não tenho todo esse aparato no meu sistema de forma integrativa? Não. Eu vou comprometendo através dos meus hábitos ao longo do dia. E daí eu não percebo porque que eu tô cansada, eu não percebo porque que eu não dormi bem, eu não percebo porque que eu suplemento vitamina D, mas ela não sobe, tá? Suplemento zinco, mas ele não sobe. Por que que não sobe, tá?
Porque ele é roubado por outros motivos. Nosso corpo, tudo que a gente produz, ele usa para onde a gente precisa. Então, se eu estou demandando mais em algum lugar, ele vai roubar para lá, tá certo? Outra coisa que vocês podem fazer aí durante a refeição, no almoço de vocês, tá? É usar aí, vamos usar as raízes, os tubérculos, batata doce, macaxeira, inhame, faz aí cozido, faz em forma de purê, tá? Coloca ali alguma preparação, alguma ervinha, um alecrim, alguém falou aí sobre o alecrim, super importante também colocar o alecrim. E daí você pode consumir aí vai escolher uma carne, um peixe ou um frango, colocar um prato de folhas. Mas eu não gosto de folhas, eu prefiro os legumes. Ok, então faz a troca, não tem problema. A gente às vezes se prende a isso. Mas eu não gosto de alface, não gosto de rúcula, não gosto de tomate, tá. Mas você gosta de beterraba, gosta de chuchu, gosta de brócolis, cenoura. Você faz outro tipo de preparação. E esse outro tipo de preparação que você faz é rico sim, tá? Tem essa riqueza nutricional em termos de fitoquímicos, vitaminas e minerais que são importantes para a nossa saúde, né? Que são importantes para a nossa imunidade, tá? Deixa eu ver mais perguntinhas aqui, gente, que vocês estão mandando, tá? Pertinho da gente encerrar, quero agradecer já a participação de todos vocês. Que bom que vocês estão aqui, né? É importante nesse momento a gente realmente se cuidar, tá? Cuidar da saúde como um todo. E não só para agora, é para a vida inteira. Talvez a gente esteja agora aprendendo a importância que é uma alimentação, a importância que é um estilo de vida. Nunca em tempo nenhum, né? Nós nos deparamos com situações desse tipo. E hoje a gente tem a oportunidade, na verdade, como eu falo, tá? Se cuidar, de cuidar da alimentação, cuidar da mente, cuidar do corpo, tá? Cuidar do espírito, né? Investir aí em preparações que a gente pode fazer em casa, cuidar do sono, cuidar do intestino, tá? Das relações. Tudo isso é que vai me ajudar na minha saúde, né? De forma integrativa, como eu tenho falado pra vocês. Gente, frango, ostras, semente de girassol, outra coisa que é bem bacana, semente de abóbora, tá? São fontes também interessantes pra gente utilizar aí durante o nosso dia. Eu vou preparar aí uma fruta, ou sei lá, vou fazer uma frutinha, uma bananinha assada, uma canelinha. Eu posso colocar aí umas sementes, umas castanhas, coco, gente. Coco é rico em gordura do bem. E essa gordura vai me trazer saciedade. Eu vou evitar beliscar mais ao longo do meu dia. Então, ao invés de eu ficar ali com aquele grauzinho de ansiedade, vou lá na geladeira, abro, pego alguma coisa. Se eu fizer um tipo de preparação dessa, que é completa, eu consigo aí, né, saciedade por um período maior. Tem um assunto que eu acho bacana também, sobre a questão da imunidade, que é o jejum. Mas eu vou deixar bem assim, frisar bem o que eu quero falar pra vocês. O jejum para quem já pratica nesse momento, tá? Quem já faz aí algum tipo de jejum, principalmente o jejum fisiológico, que é o da noite, quando você dorme, e vai até tipo, sei lá, 9 ou então até meio-dia, fazendo a primeira refeição ao meio-dia, por exemplo. Esse jejum, ele é interessante também para o nosso sistema imune. Eu não estou toda hora dando comando para o meu corpo para fazer alguma coisa. Eu estou dando um intervalo para o meu corpo se regenerar, se recuperar. Não vale fazer de jejum de qualquer jeito, tá? Sem orientação nenhuma. Ou então fazer jejum. Eu quero fazer um jejum agora, eu vou fazer um jejum doido todos os dias. Fazer 24 horas, 16 horas, no outro dia 18. Aí não funciona. Aí você vai comprometer a sua saúde. Tá? Mas um jejum bem orientado, para aqueles que já praticam, ele tem sim uma função bacana na resposta imune, no nosso sistema, na nossa saúde, na cognição, na disposição. Por quê? Porque na verdade é como se eu desse uma pausa de tanto pedidos pro meu corpo. Imagina se você tem alguém aí no trabalho, em casa, que toda hora te pede alguma coisa que não dá sossego, vamos colocar assim? A pessoa não se cansa, né, de pedir. A gente não descansa. Né? Não é sobrecarga, não gera um estado de sobrecarga. A mesma coisa acontece com o corpo. Por isso que a gente tem as pausas. Só que nós esquecemos de entender as pausas porque a gente esqueceu de entender a relação, os sinais de fome e de saciedade. Hoje a gente come porque a gente acredita que tem que comer, mas muitas vezes nós não estamos com fome. Não é isso? Então a gente tem que respeitar os sinais do nosso corpo também. Sinal de fome, sinal de saciedade, tá? Entender que, agora eu não tô com tanto apetite assim, eu posso demorar um pouquinho mais a comer? Sim. Mas já deu 3 horas que eu me alimentei. Eu tenho que me alimentar de novo, senão eu vou depletar aí minha massa muscular, senão eu vou ficar fraco. Não, gente, não é assim que funciona, tá? Então a gente pode sim respeitar. Se o corpo precisar, ele vai pedir.
O problema é que a gente não escuta mais sinal de nada, de sono, de fome, de intestino. A gente negligenciou todos os sinais do nosso corpo e por isso que nós estamos adoecendo com mais facilidade e comprometendo o nosso sistema imune. Por isso que a base realmente é uma alimentação bacana. Então, como eu estava falando do almoço, vou voltar aqui, tá? Tem mais perguntas aqui. Vou falar, voltar ao almoço, né? Então, o almoço, como eu estava falando, dos tubérculos, tá? Um prato de salada, de folhosa, ou então a escolha dos legumes, a proteína. Terminou? Eu tenho vontade de comer um doce, alguma coisa assim, gente. Pode substituir. Comece com substituições. Se aquele doce te faz tão mal assim, o que é tão mal assim? Eu como não consigo parar de comer. Eu prefiro ficar sem comer. Tá, então toma um cafezinho, não adoça, coloca uma canela. Tá? Poderoso antioxidante essa canela. E ela tem uma função aí, ela tira um pouquinho a sua vontade de doce. Ou toma um chazinho, chá de hortelã, que é digestivo, chá de boldo, tá? E vai fazendo essas troquinhas. São alimentos quentes ali que dão uma sensação de comfort food, de conforto. Você pode começar a iniciar até o seu dia com um alimento quente mesmo. Nós estamos dormindo, tá? Então, quando a gente dorme, nosso corpo está despertando no dia seguinte, não é isso que acontece? Então, ele vai despertar. Nosso trato gastrointestinal, gente, vai despertar também. E para despertar, o ideal é que eu consuma ali alguns alimentos quentes que não sejam tão estimulantes. Então, por exemplo, acordar com um café é diferente de acordar com um chazinho, tá certo? O ideal é um chazinho mais calmante, um chazinho de jasmim, de camomila, de lavanda, de melissa, ok? Um chazinho de erva doce, de cidreira, ao invés de consumir um chá preto, que é mais estimulante, um café. Por quê? É quente? É quente, mas são estimulantes. Então, o ideal é que a gente consiga começar com alimentos quentes, sim, para a nossa questão do nosso trato gastrointestinal, a gente consegue absorver melhor durante o nosso dia e estar preparando o nosso corpo para despertar de uma forma mais lenta, ok? Ao invés desses estimulantes aí começar o dia. Nosso corpo já é para estar estimulado assim que a gente acorda, tá? Porque o cortisol, que eu falei que tem a correlação com o nosso despertar, é o nosso alarmezinho, é o nosso despertador. Ele tem que estar assim, pela manhã, mais alto mesmo. O normal é que ele esteja mais alto para que a gente tenha disposição para treinar, para trabalhar, para fazer as nossas atividades ao longo do nosso dia. Aquela pessoa que acorda mais cansada é porque já está aí com pode ser um sinalzinho de alteração hormonal, né? Pessoa que não dorme bem ou que se alimentou muito mal à noite, né? Como eu, por exemplo, no jantar, falei do almoço, falei do café da manhã, né? Falei de alguns lanches, vou falar do jantar. Às vezes a pessoa no jantar vai comer, sei lá, eu quero fazer um churrasco, vou comer uma picanha, vou comer algo muito pesado à noite. O que acontece? Fisiologicamente, meu corpo leva um tempo para digerir isso aí. Então, 6, 8 horas mais ou menos, dependendo do que eu consumi, do horário que eu consumi. Então, o horário que eu consumi tem correlação, sim, é o que a gente chama de crononutrição, tá? Tem correlação com o horário. Antigamente, nossos avós se alimentavam mais cedo, a gente se alimenta muito tarde, a gente vai fazer a última refeição muito tarde e às vezes já vai dormir. Então, meu corpo está trabalhando ainda para digerir o que eu comi, ok? E aí ele vai ficar ali tentando, se esforçando para fazer digestão, absorção daquele alimento. E eu vou conseguir entrar em sono profundo, gente, se eu ainda estou fazendo digestão e absorção? Claro que não, né? Não vou conseguir. Então, é uma briga do meu corpo, de dois sistemas que existem nele. Um tentando trabalhar, o outro tentando descansar. Então, o ideal é que eu consuma coisas mais leves, que consuma mais cedo. Hoje, como as pessoas não estão trabalhando, a grande maioria da população não está trabalhando, tem condições de estar em casa, então, por conta disso, pode sim se alimentar um pouco mais cedo e fazer uma pequena ceia, uma ceia mais leve à noite, né? Como eu já falei de alguns alimentos que são super interessantes para a melhora do sono também, tá? Gente, mais alguma perguntinha? Porque eu tô encerrando, foi quase 1 hora de live, tá? E pra ficar salva, tem que bater aí pelo menos antes de 1 hora, senão a gente não consegue deixar salva para outras pessoas possam assistir. Vocês podem avisar para outras pessoas, tá? Que a live vai ficar aí salva. E essa questão da alimentação é super importante. É base, gente, é base nutricional, ok? Gente, meu Instagram é Melina Almeida Nutri. Melina Almeida Nutri. Sejam todos bem-vindos. Acaba não... gente, é uma pena mesmo. Mas teremos outras, com outros temas, outras informações interessantes, super interessantes para vocês. O ideal, realmente,
é a gente tornar a vida de vocês mais prática. Qual é o intuito, assim, dessa programação de saúde? É mostrar pra vocês que pode sim, a gente pode ter um aporte no sistema imune bacana, a gente pode sim ter uma saúde, pode sim ter um gerenciamento de estresse com coisas do dia a dia, tá? Com coisas práticas que a gente tem à mão, para a gente esquecer de utilizar. E desde práticas de hábitos nossos mesmos, do sono, do intestino, enfim. É Melina Almeida Nutri, sim, gente. Exatamente. Então, eu quero agradecer a todos vocês, a participação de todos vocês. Muito obrigada por esse tempo que vocês investiram aqui, né? Tiraram esse tempinho aqui para ouvir um pouquinho, investiram na saúde de vocês. Isso já vai fazer diferença lá na frente, se vocês conseguirem implementar, gente, desde que sejam 2, 3 das coisas que eu falei, tá? Já vai ser super interessante para a mudança do estilo de vida. Vocês não vão estar mais no mesmo lugar. Daqui a uns 2, 3 dias, vão estar com uma saúde diferente, com hábitos diferentes, ok? Então, são práticas que a gente vai construindo ao longo da nossa semana, ao longo da nossa vida. Não vai acontecer do dia pra noite. É se respeitar, sim, nesse processo. O que eu posso incluir de tudo que ela me disse? O que eu posso incluir? O que eu posso tirar daqui, tá? 2, 3 coisas vocês vão levar daqui para que vocês possam implementar a partir dessa semana. Porque tudo é uma construção e essa construção é diária, através dos nossos hábitos, através da nossa prática e através das nossas pausas, tá bom? Então, muito obrigada. Obrigada, Andrade Zeneida. Obrigada, Janiele. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Estou aqui, quem quiser, estou à disposição pelo meu direct também, no meu Instagram, Melina Almeida Nutri. Agradecer o Iguatemi. Obrigada, Maria José. Isso mesmo, gente. Então, pratiquem, tenham uma boa qualidade de vida e entendam que a nossa resposta imunológica é pro resto da nossa vida, não é só para agora, tá bom? Obrigada, Tati. Obrigada, Flávio. Coisa boa, adorei. Adorei também estar aqui com vocês, tá? Em breve vamos nos ver de novo com outros temas bem interessantes para vocês também. Fiquem acompanhando aqui pelo Iguatemi, que a gente vai postar. Tá joia? Obrigada, Germana. Obrigada, Marilza. Carol. Obrigada, gente. Agora eu preciso realmente encerrar por conta do tempo pra gente deixar essa live salva aqui. Ok? Beijo, boa noite e aproveitem para descansar. Vai ficar disponível sim, tá? Vai ficar gravado aí, vai ficar no Insta do Iguatemi. Ok? Beijo, Neuza.